Olá, boa tarde, tudo jóia? Tudo bem? Conforme eu prometi, a nossa live agora às 15 horas, faltam apenas 5 minutos, nós vamos aqui nos preparando, nós vamos falar sobre um tema muito importante, é um tema de suma importância, vamos falar sobre Satanás, sua origem, seu domínio, seu poder, como ele governa, o que ele faz, como ele atua na terra, como ele atua na vida das pessoas. É interessante nós conhecermos sobre o nosso adversário para que nós possamos nos livrar dele a cada dia, porque a cada dia, a cada instante, ele está nos tentando aí a desobedecer a Deus. Luizinho, tudo jóia? Tudo bem, querido? Compartilhe aí com outras pessoas, será muito interessante vocês compartilharem. Onivaldo, um abraço. E Lucas, vamos ler aqui a palavra de Deus. Lucas capítulo 10, 18 a 21, Almeida Revista e Corrigida. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeito aos espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. Sejam bem-vindos todos aí, o meu abraço. Queridos, qual é a origem de Satanás, né? Existem muitos questionamentos, e muitos cristãos muitas vezes são questionados a respeito deste assunto, a respeito deste tema. Quem criou Satanás? Por que ele existe? Para que ele existe? E essas perguntas, elas são necessárias, porque nós precisamos conhecer o nosso adversário. Quando nós trabalhamos com guerra espiritual, com batalha espiritual, nós temos muitas estratégias e precisamos conhecer o terreno do inimigo, para que nós possamos estar preparados com as armas espirituais. E já adiantando aqui que as nossas armas espirituais em Cristo não são carnais, porém são armas espirituais poderosas em Deus para destruição de fortalezas. E a Bíblia, ela não explica tanto sobre o inimigo, mas o que ela explica já é o suficiente para que possamos compreender a origem de Satanás e a atuação dele. Quem é ele? Ele sempre foi chamado assim. A primeira vez que nós vemos na Bíblia, no Velho Testamento, falando sobre o nome Satanás, está em 1 Crônicas, capítulo 21, e o versículo 21. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor. Eu estou lendo no versículo 18, é o versículo 1. Desculpem. Então Satanás se levantou contra Israel e o incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Aqui é a primeira vez que nós vemos a menção do nome de Satanás e o nosso, que ele é o nosso adversário. E o papel de Satanás é adversário, é ser realmente adversário da obra de Deus, adversário aos servos do Senhor. E a Bíblia nos deu poder e autoridade sobre as forças do inimigo, sobre as forças do mal. Satanás, quando pecou, ele foi expulso do céu, apesar de aparentemente ainda ter algum tipo de acesso a Deus, mas uma multidão de anjos também foi expulsa porque se rebelaram contra o Senhor, se rebelaram contra Deus. E o cristão deve realmente reconhecer sobre o engano de Satanás, sobre o seu poder, e resistir firmemente na fé, resistir diariamente, porque o papel do inimigo é
trazer oposição contra a obra de Deus, é cegar as pessoas para que elas não possam ter o pleno conhecimento da verdade. E cronologicamente, Jó, que foi escrito muito antes, precede essa referência, 1 Crônicas 21:1. Satanás aparece constantemente em Jó 1 e 2, totalmente significa realmente adversário em hebraico. Há um outro nome que aparece no Antigo Testamento, na versão Almeida corrigida, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías 14 e o versículo 12. Compartilha aí com outras pessoas, gente. E essa é a única passagem que usa o nome Lúcifer para se referir a Satanás. E esse nome não vem do hebraico, porém vem do latim, e talvez essa tradução para o português tenha sido influenciado pela Vulgata Latina, que usa esse nome. Em latim, Lúcifer significa aquele que transmite luz, portador de luz. E a palavra hebraica é Eiléu, que significa portador de luz, brilhante, ou mesmo estrela da manhã. E nessa passagem, Eiléu se refere ao rei da Babilônia, que é uma figura de Satanás, é uma simbologia de Satanás. Lúcifer era um nome celestial ou angelical que Satanás perdeu quando se rebelou. A Bíblia não declara isso claramente, porém, nós vemos nas várias passagens da Bíblia os outros nomes dados ao adversário, dados a Satanás, e ele, na realidade, é o grande opositor. Mesmo que Satanás seja primeiro mencionado em Jó, relatos históricos anteriores registram a ação diabólica. Em Gênesis 3, quando Satanás influenciou a serpente, e Gênesis 4, que Caim era do maligno. Então vocês observem, ele foi expulso, já veio tentar o homem, já veio fazendo tragédias, trazendo acontecimentos, porque o papel dele é justamente ser opositor contra a obra de Deus. E nós temos no Novo Testamento vários nomes, diabolos, que significa acusador, Satanás, caluniador. Em grego é a palavra da qual a palavra diabólico é derivada. Satanás é chamado em outros lugares como dragão, a antiga serpente, tentador, Abaddon, que é destruidor, Apolion, destruidor, Belial, Beelzebu. Satanás também ele é chamado o Deus deste século, o Deus deste mundo. Aí eu tenho aqui a Bíblia de estudo pentecostal, que os demônios, o Novo Testamento menciona muitas vezes pessoas sofrendo da opressão ou influência maligna de Satanás devido a um espírito maligno que nele habita. Menciona também o conflito de Jesus com os demônios. E o governo e o Evangelho, segundo escreveu Marcos, descreve muitos desses casos, dessas ocasiões. Os demônios são seres espirituais, com personalidade e inteligência, como súditos de Satanás, inimigos de Deus, são malignos, destrutivos. Eles têm uma autoridade muito forte, têm um poder muito forte, só não tem um poder absoluto, né? Só não tem um poder supremo, porque quem tem o poder absoluto é o nosso Deus. Os demônios são força motriz que está por trás da idolatria, de modo que adorar falsos deuses é praticamente o mesmo que adorar demônios. O Novo Testamento mostra que o mundo está alienado de Deus e controlado por Satanás. Esse sistema mundial, né? Os demônios podem habitar no corpo dos incrédulos e constantemente o fazem. E falam através dessas pessoas, possuem essas pessoas, o que é muito, muito triste. E os demônios estão ativos cada vez mais, principalmente nos últimos dias, promovendo divisão, promovendo calúnias, contendas, toda a maldade.
E Satanás é chamado o Deus deste século, o príncipe deste mundo, o pai da mentira. E originalmente Satanás era um anjo que caiu do céu. Satanás é mencionado junto com os anjos e os filhos de Deus, que muitos acreditam que se faz uma referência a anjos. Mas o que nós observamos aí, pessoal, é que como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Satanás, o grande dragão, ele na realidade caiu e ele levou consigo, segundo nós entendemos, compreendemos pelos textos da Bíblia, ele levou consigo 1/3 dos exércitos celestiais, que é a terça parte das estrelas do céu, que foi arrastada pela sua cauda. Aí nós vemos em Apocalipse capítulo 12 e o versículo 4. E o que nós percebemos aí é que o Deus deste século indica essa maior influência, que tem essa grande influência sobre as ideias, sobre as opiniões, sobre metas, desejos, pontos de vista, a sua influência muito forte em todo o sistema mundial, os pensamentos, as ideias, as especulações, as falsas religiões. Ele está atuando grandemente no planeta Terra. E a Bíblia diz em Efésios 2:2 que ele é chamado príncipe das potestades do ar. Ele é o príncipe deste mundo, em João 12:31. Esses títulos e muitos outros representam a grande capacidade que ele tem, a grande influência que ele tem sobre as pessoas. Mas isso não quer dizer que ele tenha o controle do mundo, que ele tenha o governo do mundo. Não, porque até muitos dizem assim, a terra pertence a Satanás. Quando o homem pecou, o homem passou o domínio da terra para ele. Não, a palavra do Senhor nos diz aqui, deixa eu lembrar aqui, que é Salmo 24. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. O que pertence a Satanás é a glória deste mundo, o poder deste mundo, o sistema errado. Ele conduz as pessoas ao erro. E isso não quer dizer que ele governa o mundo completamente, porque Deus é soberano. Significa que Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita misericórdia, permitiu que Satanás operasse neste mundo dentro dos limites estabelecidos por Deus. Quando a Bíblia diz que Satanás tem o poder sobre o mundo, devemos nos lembrar de que Deus deu a ele domínio apenas sobre o coração das pessoas que não conhecem a Deus. Ele não pode ter poder sobre a vida daquele que serve a Deus. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que o Senhor nos deu autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre toda a força do mal. Mas os ímpios, eles estão presos, eles estão laçados pelo poder satânico, estão escravizados. Então, quando a Bíblia diz o Deus deste mundo, está dizendo que essa autoridade no coração de muitas pessoas, através de suas crenças, de suas filosofias, de suas brigas, eles estão sendo influenciados por espíritos malignos, estão influenciados por Satanás. E nós precisamos ter muito cuidado, porque Satanás, ele é um mentiroso. Ele é o pai da mentira, atuando no mundo para a destruição da obra de Deus. Mas precisamos compreender que este grande exército espiritual que estão trabalhando contra a obra de Deus,
serão destruídos, porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Aí nós podemos ver em 2 Pedro capítulo 2 e o versículo 4. Essas passagens não dizem quem e de onde os anjos e Satanás eram, mas o que nós podemos compreender e entender é que Satanás, na realidade, era o Lúcifer, né? O que transmitia luz. Porém, ele foi detonado para a terra. E a Bíblia diz: ai de vós, ó terra, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e a alma dos exércitos, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e as pisou. Daniel capítulo 8, versículo 10. Daniel está aqui fala aqui do exército celestial, dos anjos que se rebelaram contra Deus. São chamados de estrelas ou luminares. Juízes 5 e 30, Daniel 8, 10, Judas 13, Apocalipse 1 e 8. E é importante nós observarmos que essa passagem se refira a estrelas físicas, pois destruíram a terra. E a palavra hebraica para estrelas é Koikan, também inclui planetas, meteoros e cometas. Será que essas estrelas eram realmente cometas ou meteoros? Nós temos várias passagens aí, como Ezequiel capítulo 28, versículo 15 ao 17, que esta passagem indica que Satanás era realmente perfeito. Ele estava entre as pedras preciosas. Entre as pedras preciosas te afogueavas, mas ele estava no céu e foi lançado ao planeta Terra. A Bíblia não fornece o momento exato da criação ou da queda de Satanás, mas nos mostra algumas referências, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestados, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1,16. Só que no caso aqui, Deus não criou Satanás. Houve aí a rebelião, e Satanás tem o seu governo, na realidade, sua hierarquia, sua organização muito perfeita. Então, logicamente, foi criado assim como o céu dos céus. Quer dizer, foi criado nesse sentido. Anjo. Perfeito. Deus não criou Satanás. Não, agora eu vou criar Satanás. Não foi isso. E a Bíblia usa a palavra céu de diversas maneiras. A primeira menção nós vemos em Gênesis, capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a palavra hebraica aí é uma palavra plural, ok? Nós temos essa palavra, significa céu, céu visível, morada das estrelas, universo, atmosfera. E céus é o plural de muitos eruditos na realidade, e muitos tradutores da Bíblia que entendem, que estudam e que compreendem a palavra de Deus. E nós observamos aí sobre Satanás atuando no planeta Terra, e a Bíblia diz: tudo o que Deus criou, seja na terra ou no céu, no mar ou nos céus, era muito bom. Isso incluía o céu dos céus. E Satanás e os anjos? Certamente a palavra é dirigida a Satanás em Ezequiel 28:15. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Mas na realidade, eu criei Satanás, né? Deus criou um anjo que se rebelou contra o Senhor. E esta passagem declara muito bem que ele era um anjo perfeito, muito bom, e assim faria sentido presumir que céu dos céus também recebeu este ser, ou este dizer abençoado, uma vez que foi dito a respeito de Satanás. Na verdade, isso é que esperaríamos de um Deus que é bom, uma criação boa, perfeita. Então, as obras de Deus foram perfeitas, ou seja, são perfeitas, né? Ezequiel 28:15 diz: desde o dia
em que Satanás foi criado. Obviamente, então, Satanás teve um início. Ele não era infinito como Deus. Mas desde o dia em que foste criado, no caso de anjo, né? Satanás está, de alguma maneira, preso realmente ao tempo. E nós observamos, portanto, alegrai-vos, ó céus, e vós, os que nele habitais, e ai de vós, ó terra, os que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu à terra a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Alegre-se os céus e a terra fique triste, porque o inimigo foi lançado para a terra, né? E a Bíblia não dá realmente esse momento dessa criação, mas traz algumas deduções às Escrituras. Ezequiel 28, 11 ao 19, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivestes no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os teus tambores, os teus pífaros, no dia em que foram criados, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheram o teu interior de violência, e pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, observe aqui, querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Agora observe aí o pecado qual foi. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Nós observamos, queridos, nestas passagens aqui, que foi dirigida a Tiro, tá? Ezequiel 27:2 é ao governo de Tiro e ao governante de Tiro. Ezequiel 28:2, começando Ezequiel 28:11, faz-se um lamento de expressão, de tristeza, de luto por aquilo que aconteceu. Mas nós vemos aí que o rei Tiro nunca mais havia sido modelo de perfeição, que é no versículo 12. E nem havia estado no monte de Deus, versículo 14, nem no jardim do Éden, versículo 13. Note que o dilúvio havia destruído o jardim do Éden centenas de anos antes desse período de tempo. E aqui nós vemos claramente a influência de Satanás, essa prefiguração ou esse simbolismo aí. E Satanás, na realidade, foi um grande rebelde, né? E é um grande rebelde. E Jó 38:4-7 diz: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundados os fundamentos, suas bases? Ou quem assentou as suas pedras, a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntamente cantavam e todos os filhos de Deus se rejubilavam. Aqui nós temos uma passagem poética muito forte, como parte da criativa de Deus, que foi testemunhada, que foi presenciada pelos anjos, e que as estrelas da alva juntamente cantavam. Estrelas da alva são um símbolo do exército celestial ou de outros seres angelicais. Podemos lembrar que muitas vezes as estrelas aqui são separadas como seres angelicais e celestiais.
E muitos comentaristas, na realidade, falam sobre anjos e sobre demônios. Então vejam que Satanás pecou quando ele deu lugar ao orgulho e ele caiu por terra. Quando isso ocorreu, a Bíblia não mostra realmente uma época exata, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Ele foi expulso do céu, Isaías 14, versículo 12. E deve ter ocorrido depois do 6º dia da semana da criação, porque Deus havia dito que tudo era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Então houve essa rebelião muito forte. E a Escritura, ou as Escrituras, né, a Bíblia Sagrada, mostram, enfatizam muito bem sobre esse poder de Satanás sobre o ser humano. E Deus permite, né, Deus permitiu para que isso acontecesse. Nós pecamos quando damos lugar a Satanás, damos lugar ao inimigo, mas nós precisamos estar preparados com as armas espirituais, revestindo-nos cada dia para podermos enfrentar as tentações que acontecem no dia a dia. E nós estamos debaixo da morte, da maldição, porque Adão pecou, e a Bíblia diz que todos pecaram, nós pecamos também em Adão. Nós temos a culpa do pecado. E por que Deus permitiu tudo isso? Porque Deus, que não é mau, permitiu que esse mal continue na humanidade. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, são chamados pelo seu decreto. Todas as coisas, inclusive o mal. Mas nós temos o livre-arbítrio entre escolhermos a Deus e escolhermos a Satanás, entre escolhermos a vida e escolhermos a morte. Deus nos coloca a bênção para que nós possamos escolher. E também está o mal para que o homem possa escolher. A Bíblia então diz: por isso alegrai-vos vós aos céus, e vós que neles habitais, e ai de vós que estão na terra, porque o diabo desceu até vocês. O diabo está no planeta Terra agindo, destruindo as pessoas, tentando destruir o coração das pessoas cada vez mais, procurando levar a pessoa a ficar alienada aos planos do Senhor, aos planos de Deus. Mas o Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos trabalhar cada dia com as armas espirituais para termos entendimento, para compreendermos qual a vontade de Deus sobre as nossas vidas, porque Satanás está aí se rebelando. Ele era alguém que gozava de autoridade, de privilégios, de regalias concedidos por Deus. Acontece que Lúcifer se rebelou contra o Senhor. Ele se rebelou contra Deus e trouxe para nós, para a terra, para a humanidade, justamente o engano. Satanás, ele é o adversário, ele é o inimigo da retidão e daqueles que procuram seguir a Deus, daqueles que procuram obedecer a palavra de Deus. Portanto, meus queridos, ele é o adversário da obra de Deus e o adversário de todos aqueles que estão na obra de Deus, lutando contra nós, lutando a todo instante, lutando a todo momento. Mas nós temos esse conflito muito grande entre Deus e Satanás. Mas nós temos livre-arbítrio de escolhermos servir ao Senhor, de seguir ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. O Pai Celestial permite que Satanás e seus seguidores nos tentem, como parte de nossa experiência como seres humanos. Nós somos tentados, nunca somos tentados por Deus. Porém, Deus, ele coloca diante de nós aquilo que nós queremos, o bem ou o mal. O que é que nós vamos escolher? Como vamos escolher?
E assim exatamente Satanás ele começa bombardeando a nossa mente. Ele começa bombardeando nossa mente com padrões de irritação, de insatisfação, de pensamentos impuros, de coisas que nos incomodam, de dúvidas, de medos, de raciocínios engenhosamente articulados. Mas nós somos vencedores. O Senhor Jesus, ele nos deu poder para que nós possamos ter essa autoridade, né? Afasta-te de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não na perspectiva de Deus. Aí nós vemos quando Satanás foi tentar a Jesus, né? Lá no monte da tentação. Mas o poder que o Senhor nos concedeu é um poder muito grande. É um poder espiritual e nós não podemos temer usarmos apenas o nome de Jesus, porque através do nome de Jesus nós vamos expulsar a Satanás, expulsar os seus desejos, os desejos dele em nossos corações, e precisamos estar constantemente em vigilância, orando a todo instante, orando a todo momento, buscando o poder de Deus sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. E eu te digo uma coisa: toma posse daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. O que ele fez na cruz do Calvário é algo muito especial, algo muito lindo, para que nós possamos realmente ter este poder do Senhor em nossos corações. E aqui em Marcos 3:27 diz: ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manientar o valente, então roubará a sua casa. Aqui nós temos os demônios que têm o poder de habitar o coração das pessoas que não conhecem a Deus. Os espíritos malignos estão grandemente ativos nos últimos dias, na difusão do ocultismo, da divisão, das facções ou divisões dentro das igrejas, do ocultismo, como nós já falamos, da crueldade. Mas Jesus, ele nos deu poder e autoridade. Por último, vamos ver aqui sobre o crente e os demônios. As Escrituras ensinam que nenhum verdadeiro crente em que habita o Espírito Santo pode realmente estar endemoniado. Ele pode ter uma influência demoníaca, mas não endemoniado. O Espírito e os demônios nunca poderão habitar o mesmo corpo, mas nós não podemos dar lugar a ele, né? Jesus prometeu aos genuínos crentes autoridade sobre o poder de Satanás e de suas hostes. Ao nos depararmos com ele, nós devemos aniquilar o poder de quem quer exercer essa autoridade sobre nós. Isso nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Aqui nós vemos alguns passos que nós devemos tomar, tá? Reconhecer que não estamos num conflito contra a carne e o sangue, mas contra seres espirituais, contra demônios. Viver diante de Deus uma vida fervorosa, uma vida dedicada, uma vida de oração, uma vida de renúncia. Crer no poder de Deus, que nos deu autoridade para aniquilarmos o poder de Satanás. Confrontar a Satanás e o seu poder de modo direto, no nome de Jesus. Usar a palavra de Deus, a oração no Espírito, e ter o Espírito Santo em sua vida diária, cada dia na unção e no poder do Espírito Santo, crendo que o Senhor está conosco. E terminando aqui, eu quero ler Lucas, deixa eu ver, acho que é Lucas capítulo deixa eu ver se é o capítulo 9 aqui. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem cura. E também enviou-os a pregar o Evangelho de Deus, a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Essa é a autoridade que nós temos aí. E Lucas capítulo 10, depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que
precedesse em cada cidade e lugar onde estava para onde ir. E versículo 3 diz: eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Mas, deixa eu ver aqui. Curai os enfermos na cidade e anunciai-lhes que está próximo o reino de Deus. Logo, versículo 17 de Lucas 10. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Versículo 19. Eu vos dei autoridade para pisardes em serpentes e em escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Esta é a promessa que nós temos do Senhor, investidos do sangue de Jesus, do nome de Jesus, temos poder e autoridade sobre os demônios. Então vejam, nós precisamos conhecer como ele trabalha, a sua organização, a sua hierarquia, o que ele faz. E ele realmente é opositor, mas nós, com o poder do Senhor em nossas vidas, expulsaremos cada espírito maligno que se manifestar na vida das pessoas. Mas para isso é necessário nós estarmos preparados a cada instante, a cada momento, ok? Um grande beijo e que Deus abençoe a todos vocês.